lá, eu quero que você abra sua Bíblia. Antes da gente começar, deixa eu só dar um último recado aqui para os irmãos. Lembrando que eu quero primeiramente louvar o Deus dos jovens, tá? Para ver que essa galera todo sábado vem. Eu nem peço mais, nem mando mais nada, sempre vem da sábado à tarde, estão aqui limpando, né? Cuidados, felizes os meninos aí. Parabéns, obrigado pela disponibilidade de vocês que estão aí ajudando. E também você que tem ajudado. Nós ganhamos esse suporte aqui, ó. E aí o Lucas foi lá e fez um alongador, né? Para quem chega aqui já vê se essa. E às vezes fala assim, que mamota é essa, né? Não é uma mamota, era a melhor solução que a gente teve por dois fatores. Primeiro, porque ele não pode ficar próximo da parede, mas tem que ser proporcional aqui. E se nós formos comprar um suporte, que eu acredito que seria também muito ideal, aqui nós temos um gesso, e esse gesso possivelmente vai dar para nós ter que abrir esse gesso para entrar lá até alcançar a madeira, até ver a proporção da distância da madeira, do gesso, aí tem que ver o tamanho do tubo, né, que o suporte tem o tubo, e aí viraria um transtorno, e aqui no fundo nós já temos alguns gessos, não está muito legal, a gente tem possivelmente que aumentar para as crianças. Então, diga assim, glória a Deus. Diga assim, glória a Deus. Pelo suporte. Diga assim, glória a Deus. Pela vida do Lucas. Eu falei, poxa, eu acho que vai ficar pequeno. E a pessoa nos deu esse suporte, foi o irmão João. Ele falou, pastor, o suporte lá não é de dar da essa TV. Mas como diz alguns irmãos aí, né, pastor, a gente tem que usar o que a gente tem. Não é verdade? Você está vendo mais agora, vocês estão dizendo que tem que usar o que a gente tem. Vamos usar o que a gente tem, é verdade. Tem gente que é crítico com tudo, mas meu irmão, em vez de criticar, vem traz as ideias. Vamos melhorar, né? Tem gente que é crítico com tudo, mas não fala nada para mim. Vem e ajuda, vamos dar uma ideia. Faz igual o Guilherme. O Guilherme viu que nós estávamos com uma data-chuva emprestada. Então, o pastor com uma data-chuva ali, ele pegou a data-chuva. E assim a gente vai mexendo todos, né? Então a igreja é isso. A igreja ela se movimenta para poder fazer as coisas acontecerem, é verdade? Amém? Amém, meu irmão? Esse aqui é o Lucas. Glória a Deus por estar com vocês. Eu quero que você abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1. Tem muito que aprender com esses caras, eles são fera. Jeremias, capítulo, quantos estão preparados para ouvir a voz do Senhor de Amém? Glória a Deus. Quero orar antes, amém? Vamos orar? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Senhor Jesus, obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado por esse momento de celebração, de adoração ao teu nome. Nós queremos pedir que o Espírito Santo continue ministrando no nosso meio. Que o Senhor tome a minha vida e através da tua palavra sejamos edificados, despertados e guiados segundo a tua vontade, segundo o teu propósito. Pai, muito obrigado por essa igreja, eu te agradeço pelo teu povo que tem se dedicado a ouvir os teus ensinamentos e que o Senhor seja o centro de nossas vidas e que ao sair deste lugar sairemos cheios do teu Espírito Santo. Que a tua presença seja palpável, assim como ela vai falar por ela, pois tu és, Senhor, o centro de nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Jeremias, capítulo número 1, versículo número. Jeremias, capítulo número 1, versículo número 4. Jeremias 1, 4. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formar no ventre eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem enviar, você irá e dirá tudo que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu sou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, colocou na minha boca e disse: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, para despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Veja
Amém? Amém. Queridos, nós estamos com uma série de mensagens com o tema Eu Tenho uma Missão. E nós falamos no penúltimo culto acerca da missão de frutificar. E eu já quero falar sobre o panorama da nossa vida cotidiana, onde nós podemos frutificar. Porque Jesus não chamou para frutificar apenas acerca de uma vida dentro da igreja, né? Deus não chamou você para frutificar apenas na igreja. Deus chamou para frutificar em todas as áreas da sua vida. Deus, ao levantar os homens e mulheres de Deus na história, Ele produz dentro dessas pessoas uma certeza, uma esperança onde eles podem, a partir daquilo que eles fazem, viver algo sobrenatural. Nós temos um exemplo, por exemplo, de Salomão, que foi um homem sábio e que viveu coisas extraordinárias. Através da sabedoria e da riqueza que Deus o deu, ele pôde proporcionar a muitos, e através do seu reinado, levou a palavra de Deus. Que é o caso da rainha de Sabá. A rainha de Sabá vai ao reinado de Salomão em Jerusalém, e ao ver as vestes dos seus súditos, dos seus empregados, do seu exército, a forma como era o ornamento do palácio e o templo, a mulher glorificou ao Deus de Israel por causa da riqueza e a forma como ele administrava aquilo que Deus deu a ele. Então, ali é um exemplo de que a nossa vida, ela glorifica a Deus não somente quando pega o violão e canta, dizendo glórias a Deus, mas quando nós estamos no culto e levantamos as nossas mãos e dizemos glória a Deus. Nós glorificamos a Deus em várias áreas da nossa vida, se não em todas as áreas da nossa vida, seria o nosso objetivo. E hoje eu quero falar de um ponto em que nós precisamos voltar e trazer a essência daquilo que Deus deu para nós. Primeiramente, eu quero chamar a atenção do texto que nós acabamos de ler, Jeremias, capítulo 1, nós acabamos de ler no versículo 4, lá no versículo 6, no versículo 5, ele vai dizer: antes de torná-lo, formá-lo no ventre, eu o escolhi. Eu não tenho autoridade e poder nenhum de dizer quem Deus escolheu aqui nessa noite. Eu não tenho a autoridade, e nós não vemos isso na Bíblia. Você não vai ver na Bíblia alguém determinado a dizer que Deus revelou para ela se aquela pessoa ia para o inferno ou para o céu. Eu não consigo ter essa revelação, porque Deus não permite. O apóstolo Paulo diz: não direis quem subirá, quem descerá, e é exatamente por esse motivo, porque nós vamos um dia nos surpreender muito naquele grande dia. Quantos aqui querem chegar nos portões celestiais e entrar? Mas infelizmente vai ter muitos que vão chegar até os portões celestiais e só vão passar por ali e estarão ali de passagem. E eu não sei quem vão ser eles. Eu, pelo menos por mim, eu não quero passar, eu não quero estar ali de passagem. A Bíblia diz que Deus vai olhar diante de muitos e vai dizer o quê? Ele vai dizer: apartai de mim, que eu não sou isso, malditos, que praticais a iniquidade. Logo nós entendemos que a palavra de Deus é para todos e a salvação também é para todos. Mas ela é individual. A fé é individual. O amadurecimento é individual, a busca é individual. O pastor não tem poder para pegar você e enfiar na tua cabeça a palavra de Deus e fazer entender tudo que Deus quer para você. Eu não tenho esse poder. O máximo que eu consigo fazer é tentar proporcionar a você um alimento muito limitado, que permite dizer assim. Mas a sua vida, a sua frutificação pessoal está baseada em quanto você busca na sua casa, no seu secreto, quanto você leva, quanto você jejua, quanto você ora. Então isso vai dizer o quanto você tem de fato crido no secreto. A sua vida cotidiana determina muito o que você descreve. A nossa vida cotidiana determina muito o que nós vivemos. E aqui nós encontramos um rapaz. Alguns teólogos dizem que Jeremias tinha 9 anos de idade. Peraí, essa palavra. Já pensou nisso? Alguns dizem que Jeremias tinha em média de 9 a 10 anos de idade. Eu não sei exatamente a idade dele, mas não vem ao caso. Eu quero dizer para você que ele era muito jovem. E a palavra que ele expressa é: Senhor, eu não sei falar, pois sou muito jovem. Eu não sei como você chegou aqui neste lugar, mas eu quero iniciar essa palavra dizendo para você: Deus te escolheu antes de você nascer. Deus olhou para você antes de você ser formado e Ele já havia te escolhido.
Ele já havia olhado para você, ele já tinha olhado para o Thales, enquanto ele ainda nem sequer, nem os seus pais pensavam em gerar ele. Antes mesmo do Thales ser gerado, antes mesmo do Will ser gerado, Deus já olhou para ele e disse: eu escolhi esse rapaz. Por isso eu quero de antemão te dizer: você não nasceu por acaso. Mas pastor, o senhor não sabe, eu sou fruto de um acidente, eu sou fruto do acaso. Mentira, isso é mentira de Satanás. Você não é fruto do acaso, você não é fruto de um acidente. Deus te gerou e Ele te trouxe este mundo, porque Ele tem um propósito na sua vida, Ele escolheu. Alguns estão entendendo. E eu vou continuar dizendo: Deus, Ele deseja que você entenda a palavra, para que a partir dessa palavra você se estabeleça no propósito da sua vida. Por quê, querido? Porque tem muita gente que sabe quanto Deus ama, tem muita gente que vai morrer na igreja, infelizmente nunca vai entender o seu propósito. E eu estou amadurecendo agora para isso, acredito. Eu tinha muita dificuldade com isso, eu tinha dificuldade de ver pessoas culpa após culpa e as pessoas não compreenderem esse meu propósito. Eu entrava em crise: poxa, é tão maravilhoso, não? E o Senhor me deu uma maturidade de entender que nem Ele, sendo soberano sobre todas as coisas, Ele força ninguém. Quem sou eu para tentar mudar a cabeça de ninguém? Então, querido, o meu papel aqui é preparar o caminho, como nós temos lá em casa, né, irmã Margarida? Preparar o caminho e consolar e Jerusalém. Meu papel aqui é consolar e preparar o caminho. Agora, cabe você seguir esse caminho. A palavra de Deus de Jeremias é: eu te escolhi desde o ventre, antes de ser formado, eu escolhi. Lá no versículo de número 8, após Jeremias expressar a sua limitação por ser jovem, Deus diz para ele: não tenha medo, não digas que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá o que eu disser. Cristo nos chamou para proclamar as suas boas do Evangelho. Cristo nos chamou para presentear as pessoas a verdade da vida eterna. E a partir dessa palavra, nós só podemos entender que não existe nada mais prazeroso do que falar das verdades eternas. Quantas pessoas são mortas aí fora? Quantas pessoas são mortas dentro da igreja? Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais afiada do que uma espada de dois gumes. Ela é cortante e penetrante. Ela penetra na alma e divide a intenção da alma e da medula, da carne e do espírito. E eu quero dizer para você: Jesus te chamou porque Ele quer salvar você e a sua casa. E Ele quer te salvar porque Ele quer te levar à compreensão de algo. E a compreensão disso é apenas uma. Repita comigo: eu tenho uma missão. A nossa compreensão está com um tema, e o tema da nossa convenção do nosso estado é chamados para uma missão. E essa missão ela é uma só: levar o Evangelho a toda criatura. Jesus, quando Ele prega nos últimos capítulos do Evangelho de João, Ele diz o quê? Vamos lá. Jesus começa dizendo as ordens finais de Jesus. As coisas, eu acredito que antes de você se despedir de alguém, e se você tem as últimas palavras para dizer para esse alguém, você vai falar coisas muito importantes. E Jesus não desperdiçou esse momento, Ele deixou as suas últimas ordens, e para mim uma das ordens mais importantes de Jesus, quando Ele diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, batizem eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine eles tudo que eu vos tenho ensinado, e eu estarei convosco até a consumação, ou seja, o fim dos tempos. A condição de Jesus caminhar com alguém é que esse alguém entendeu o propósito pelo qual ele foi chamado por Jesus. Porque ninguém é salvo por Jesus para ficar sentado no banco. Ninguém é salvo por Jesus para frequentar o culto de domingo. Nós somos salvos para proclamar as verdades eternas do Senhor. Nós somos salvos para proclamar aquilo que nós recebemos. Porque como falar de um alimento que eu não provei? Como falar de uma água que eu não bebi? Então logo, eu preciso entender o motivo pelo qual Jesus morreu naquela cruz. E Ele morreu para perdoar os seus pecados e perdoar de uma vez por todas a condenação eterna que eu e você não poderíamos pagar. Através das nossas obras nós não poderíamos ser justificados. Mas Ele olhou para a morte, no algoz do seu sofrimento, Ele olhou para a morte e a venceu por causa de você. E Ele te deu a vida eterna. Mas para quê, pastor? Para que você pudesse levar a outros essa mesma vida. Então, a missão de todo cristão, de todo aquele que entende o seu papel
no reino de Deus é levar as boas novas do Senhor. Logo, quando Deus chama Jeremias, eu quero que você deixe Deus falar com você através dessa passagem. Deus chama ele com um propósito. As primeiras palavras que Deus diz para ele é: a todos quando eu enviar, você irá e dirá tudo que eu ordenar a você. Essa é a primeira ordem para nós. Essa é a primeira ordem que Deus dá a Jeremias: a todos quando eu enviar. No versículo de número, a parte B do versículo 7, a todos quando eu enviar, você irá e dirá tudo que eu ordenar. Lá no versículo de número 8, ele começa a dizer: não tenha medo deles, porque eu estou com você para protegê-los do Senhor. Aqui no contexto do medo de Jeremias, e por que Deus já antemão prepara o coração de Jeremias? É porque ele pregaria para o povo de Deus que não queria saber de Deus. Esse era o problema de Jeremias. Essa era a dificuldade do profeta Jeremias. Se você olhar no próximo livro, você vai ver Lamentações. Todos conhecem o livro de Lamentações. A palavra lamentação era destruir, lamento, choro. Por que existe lamentações? Porque Jeremias sofria muito, devido a ele pregar com o negócio, não queria ouvir Deus, e que dividia-se seus corações entre dois deuses: o Deus das suas próprias vontades e o Deus de Israel. E Jeremias, Deus mandava Jeremias entrar na porta do templo, ficava na porta, enquanto o povo entrava para poder fazer o sacrifício. Deus mandava ele dizer que ele sentia nojo do sacrifício dele, né? Então Jeremias, ele, em algum momento, ele vai dizer: ai de mim, ai do dia que eu nasci, era melhor que eu tivesse morrido. Por quê? Porque todas as vezes que ele pregava, o povo pegava ele, jogava dentro de uma cisterna, jogava dentro de uma cadeia, açoitava ele. Próprio Deus. Então Jeremias, ao sair da cadeia, ao sair da cisterna, Deus mudava: vai lá, então prega de novo. Ele sofreu bastante e ele teve bastante dificuldade. Então, Deus queira, em nome de Jesus, eu desejo e oro para que Deus levante nosso meio profetas. Eu ouvi um amém. Eu vou repetir: que Deus levante no meio de nossos profetas. Amém. E se você é profeta, deixa eu te falar, não tenha medo de dizer que o Senhor mandou e ordenou você. Se estiver de acordo com as Escrituras, diga. Se estiver de acordo com a palavra, diga. Amém? Amém. Segundo ponto em que Deus traz a visão de Jeremias sobre o seu chamado é: veja, o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse: agora ponha em sua boca as minhas palavras. Nós não podemos entender a missão de Deus na nossa vida sem a gente reconhecer nossa limitação. Eu vou repetir: nós não conseguimos reconhecer e receber de Deus a clareza plena do nosso propósito com o nariz inclinado. Não é que você tem diploma, disso, daquilo, que você é bom naquilo outro, não importa o quanto você tem na sua conta bancária, não importa o quanto você é. Para Deus isso aí não vale nada, vai ficar tudo aqui. E muitas vezes é exatamente o orgulho daquilo que nós temos que nos impede de receber mais Deus. É o orgulho de achar que pelo conhecimento que temos, alguma capacidade intelectual, aí a gente não faz o que a maioria e todos os homens de Deus fizeram. Se você olhar no livro anterior, você vai ver Isaías. Isaías, a Bíblia diz que ele foi nos últimos dias, no dia que o rei Urias morreu, seu filho, inclusive era o rei, ele foi para o templo e ele chorou. Clamou ao Senhor, então Deus abriu os olhos espirituais dele, ele viu o Senhor e disse: ai de mim, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. Primeiro ele reconhece que é um homem de lábios impuros, e ele reconhece que habita num povo corrupto. Ele falou: nós somos pecadores, ai de mim, que vi aquele que é santo. Quando ele diz isso, a palavra do Senhor então diz: então um anjo do Senhor pegou do trono de Deus uma tenaz, uma brasa viva, trouxe e colocou sobre a minha boca e disse: eis que a tua boca está purificada. Aleluia. Mas antes de receber aquilo, ele teve que dizer: ai de mim. Ele teve que reconhecer as suas limitações. Então, o primeiro requisito de Deus revelar essa igreja, e eu creio que essa palavra tem um propósito, e essa palavra tem um propósito de nos consolidar em um tempo de chamado. Eu espero que o que eu esteja falando aqui seja da parte de Deus, que eu não preparei isso que eu estou falando, e eu creio que isso precisa estar direcionando a minha vida para trazer uma palavra que vai trazer uma nova estação. Deus está virando uma chave na nossa igreja. Deus está virando uma chave na nossa igreja. Chegou o tempo de Deus levantar os seus profetas. Deus está estabelecendo um novo tempo na nossa igreja. Em nome de Jesus, gente, chega de nós brincarmos de ser crentes. Chega. Deus quer abençoar essa igreja de uma forma extraordinária.
fui na convenção aqui na nossa associação em Água Boa, e eu recebi, não foi nenhum nem dois nem três, eu ouvi de vários pastores palavras de louvores a Deus pela nossa igreja. Pastores sentando comigo e comentando sobre o que eles estão vendo que está acontecendo aqui. E as únicas coisas que eu falava, quando eu ouvi alguém dizer isso, eu não vou nem falar o que eles falaram para mim, senão você vai entender errado. Você vai achar que está se molhando alguma coisa. Então, eu quero dizer para você, as pessoas estão glorificando a Deus pelo trabalho que Deus está fazendo nessa igreja aí na primeira que vai ser o irmão. Muitos estão elogiando e muitos estão glorificando a Deus. E muitos estão se inspirando através do trabalho que Deus está fazendo aqui. Só que chegou o tempo, e a palavra eu sempre digo para esses grandes homens de Deus, que eu sentei com eles, aprendi muito com eles, homens com uma carreira, muita experiência, que eu absorvi o máximo que eu pude, perguntei, questionei, e as únicas coisas que quando eles falavam acerca do trabalho que eu estou fazendo aqui é: Deus está fazendo através da igreja. Significa que quando a igreja ela entende o seu propósito e ela se movimenta, independente de cargo, independente de. É por isso que nós não estabelecemos cargo durante o primeiro ano, que foi a palavra de Deus e meu filho não estabeleceu cargo, porque os que terão cargo são aqueles que não precisam de cargo para fazer. Eles não olham e dizem o que precisa ser feito, eles vão lá e fazem. Então Deus ele pegou e começou a levantar a gente tem um grupo de intercessão na igreja. Eu não consagrei nenhum líder de intercessão, nós temos um grupo de pessoas que oram. Eu oro com a esposa que na madrugada e o pessoal ora aqui à tarde. Nós temos um grupo de pessoas que oram intercedendo pela sua vida, você sabia disso? Tem gente que está se colocando diante do mundo espiritual, pela sua casa, pela sua família. Não é à toa que nós enfrentamos tantas batalhas na nossa casa, nas nossas famílias, mas nós temos um povo aqui. Eu quero pedir para você orar. Eu quero pedir nesse momento para a irmã Lucélia de pé, a irmã Margarida, eu quero pedir para o Leandro, a Cleia. Orem para essas 4 pessoas, tá? Essas pessoas estão ativamente, diariamente aqui no templo, orando pela sua vida. Porque uma igreja não fica de pé se não tiver oração. Não é porque a gente pintou parede de freio, não é porque tem um louvor, não. Você vê, através do louvor, você vê coisas que está sendo gerado no secreto, que está sendo gerado lá no quarto, lá no templo, na madrugada, às 5 da tarde. Pode se sentar, agora eu estou ouvindo vocês. Orem para essas pessoas, queridos, na sua casa. Eu não estou aqui de forma nenhuma menosprezando quem quer orar no templo. Eu sei que Deus levanta cada um com um propósito. Eu já falei isso para eles. Deus levantou vocês para isso também. Mas eu creio que todo mundo deveria estar, pelo menos uma vez na semana, de orar, né? Você quer ser de orar é importante, orar coletivamente. Mas assim, querido, quer dizer para você que Deus está virando uma chave na nossa igreja e Ele está determinando um novo tempo. Deus decreta isso, não nós. Mas Deus nos levanta como profetas e homens e mulheres de Deus para vivermos aquilo que Ele nos chamou para viver. Mas cá para nós, queridos, nós não podemos viver as coisas de Deus de qualquer jeito. Quer ver um negócio? A escola bíblica discipuladora hoje. Eu ouvi um irmão falando assim: pastor, eu estou 8 anos na igreja evangélica e eu nunca aprendi a nada sobre Deus, nem sabia o que era eternidade. Pastor, eu sabia o que era igreja primitiva, eu sabia o que era a doutrina dos apóstolos. Pastor, para ser membro da igreja do Rod Menos precisa participar da escola bíblica? Não precisa participar da escola bíblica. Você pode depois passar seu nome, seu CPF, seu RG, e nós vamos mandar uma prova. Você vai ser membro da primeira igreja batista. Glória a Deus por isso. Mas quem vem na escola bíblica dominical é outro nível, tá? É outro nível. Essa pessoa vai entrar no outro nível de conhecimento, de palavra de Deus, de versão de sua maturidade e outra. Eu como pastor, vou poder confiar esse culto dessa pessoa. Eu sei que vai falar de Deus. Então, querido, Deus ele não pula processos. Ele é um Deus de ordem e Ele é um Deus que ele nos molda a partir daquilo que nós fazemos de acordo com suas palavras. Agora presta atenção. Versículo de número 9. O Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse: agora põe sua boca nas minhas palavras. Veja, eu hoje dou você autoridade sobre as nações dos reinos, arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor vem a mim. O que você vê, Jeremias? Eu vejo o ramo de uma amendoeira. Respondendo. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Deus não tem compromisso com o Eduardo.
Deus não tem compromisso com o primeiro de batista. Deus não tem compromisso com você. Ele tem compromisso com a palavra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não vem com esse papo de Deus te protegendo quando você não está vendo a palavra. Não vem com esse papo de Deus eu não posso querer Deus está comigo se eu não busco viver a palavra. Eu não estou dizendo gente de forma nenhuma, entende essa parte que eu estou falando aqui, a gente tem que ser perfeito, não. Aí tem gente aí fora, gente, que eu já vi gente que fica citando coisa aí, ele cria um cristianismo que não existe. Nós não podemos sair da palavra. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Então ele disse: eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor vem a mim pela segunda vez, dizendo: você veio. Eu respondi: vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: do norte se derramará a graça sobre os habitantes dessa terra. Queridos, por que ele fala que então houve uma panela fervendo do norte para cá? Engraçado, como Deus fala, né? Por que do norte para cá? Porque, repita comigo, Babilônia. O povo de Israel estava vivendo um tempo difícil, de muito bom, obrigado. Estava vivendo um tempo difícil. E Jeremias, muito jovem, não sabia o que estava acontecendo, Deus estava revelando. Ele disse: eu vejo uma panela de pressão do norte para cá. Ali Deus já estava mostrando para Jeremias que estava vindo um exército contra Israel que vinha do norte. Em outros momentos ele vai dizer: então vejo um vento que sopra do norte. E o povo duvidou, o povo falou: não vai vir, não vai dar certo, e não vai acontecer nada, e aquela coisa toda. E Deus, usando o profeta Jeremias, está vindo o vento do norte, está vindo o vento do norte. Quando de repente eles menos esperam, eles ouvem o chão tremer. Eles ouvem o chão tremer, e quando você observa, o texto bíblico diz que então Babilônia, na rua do seu exército, sentia Jerusalém. Aí vocês conhecem a história. Queridos, Deus te chamou para uma missão, e eu acredito que Deus está chamando profetas em nosso meio. Deus está levantando homens e mulheres que têm uma palavra em sua boca. Chegou o seu tempo, querido. Se prepare. Em nome de Jesus Cristo, Deus vai te usar nessa cidade para ser profeta. E não tenha medo de proclamar as verdades eternas do Senhor, porque o Senhor é contigo. Davi é um exemplo de que Deus chamou ele quando ele está diante do gigante. Você observa então quando Davi está diante do gigante Golias, e ele consulta o seu irmão para saber quem vai recompensar, quem vai ter aquele que venceu o gigante. E aí então a palavra do Senhor diz que o seu irmão insulta, fala com ele que ele está em casa, aquela coisa toda, e ele pergunta para o outro soldado: quem vai ganhar quem venceu esse gigante? Porque ele não insultou somente o povo de Deus, ele insultou Deus vivo. Então, querido, Deus te chamou com o propósito de não aceitar qualquer mentira, principalmente que ofenda o Deus que você serve. Nós também somos chamados para ser frutíferos em nossas casas. Nós, como maridos, vocês como esposas, nós também fomos chamados para frutificar dentro de nossas famílias. E é uma das partes mais importantes para nós, porque a nossa casa ela é o tempo todo bombardeada. Eu quero que você agora, por favor, redobre a sua atenção para o outro lado. Nossas casas, nossas famílias são bombardeadas de tempo em tempo. O inimigo ele se levanta contra as nossas famílias, porque o diabo sabe que se ele destruir a sua família, ele destrói tudo aquilo que Deus quer construir a partir da sua família. Amém? Amém, queridos? Amém. Então, o que nós iremos buscar, nós só temos um caminho para percorrer: buscar a palavra e para podermos ser bons maridos e boas esposas, homens sábios, homens protetores, sacerdotes ao seu lado. Não aceite homens deixar que suas mulheres assumam a responsabilidade espiritual. Não é que você vai competir com ela, mas existe uma autoridade sobre você, homem. Existe uma autoridade sobre nós, homem. A palavra diz que nós somos o cabeça da nossa esposa. E o cabeça, ele recebe antes de qualquer movimento do corpo, ele recebe informação do seu cérebro. Deus ele nunca vai fazer algo a partir do membro para a cabeça. Ele vai fazer da cabeça para baixo. Porque o cérebro ele movimenta o seu corpo.
Então, homens, sejam a cobertura espiritual de suas esposas, sejam a cobertura espiritual de suas casas. Se posicione em oração para suas esposas. Coloque as mãos sobre a sua esposa e repreende enfermidades sobre seus filhos. Abençoe o seu lar. Deixe a sua esposa, seus filhos verem o céu. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Não tem vergonha. Elas precisam ver isso. Amém? Esposas, sejam auxiliadoras idôneas de seus lares. A palavra auxiliadora significa opositora. Sabia? No hebraico. O primeiro sentido da palavra auxiliadora no hebraico significa aquela que se opõe. Muitas vezes a forma que Deus usa, Deus abençoa você é quando a pessoa tem alguma coisa que você está querendo demais na ansiedade. E essas 2 últimas semanas eu aprendi isso. Eu com o marido, muitas vezes quer esperar da esposa que ela entenda algumas reações nossas que elas não vão entender. Porque o homem é muito razão e a mulher é emoção. E a gente precisa aprender isso. E essa semana eu tive levantar para a cara de Deus para eu entender que com o marido eu preciso melhorar. Sabe o que acontece? Nós temos que assumir essa responsabilidade. Homens, vocês são sacerdotes da sua casa, amém? Amém. Sacerdotes. Esposas, vocês são sábios e são edificadores do seu lar. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus, ele nos chama para frutificar em todas as áreas da nossa vida, também no nosso trabalho. Eu ouvi esses dias uma frase do Rick Warren. Ele disse uma frase, eu não concordo muita coisa da teologia dele, mas eu usei essa frase. Ele disse: o que as pessoas pensam acerca de você não importa, mas o que elas pensam de Jesus, por causa de você, importa muito. Será que nós temos expressado Jesus? Eu já ouvi muito, gente. Isso aqui que eu vou falar agora não é julgamento nem nada, é só uma expressão da minha surpresa e eu já vi gente que é assíduo na igreja, e aí o colega daquela pessoa, eu ganhei aquela pessoa para Jesus da igreja, aí a pessoa fala: poxa, Eduardo, fulano, e aí, fulano, você é crente, você é da igreja? O cara trabalha comigo há 10 anos. Infelizmente existe. Eu estou falando de crente, estou falando do ímpio, não. Deus, ele e o mundo lá. Estou falando de gente que está dentro da igreja. E as pessoas vêm e sabem o que elas dizem? Poxa, eu não sabia que isso era crente. Então, tem gente que diz assim: não, pastor, a gente tem que dar exemplo, a gente não precisa ficar falando. Quando a gente vive, a gente já está pregando. Concordo. Mas Jesus não disse: ide e apenas dei coisas deles, e pregar. Você prega como? Testemunha. Quando ela está no tribunal, quando ela vai ser uma testemunha do júri lá, da pessoa que está sendo do réu, o que ele faz? Ele fica quietinho? Ele é um exemplo de que participou da situação? Não, ele vai ter que testemunhar com suas palavras. Amém? Agora, essa pessoa dá exemplo, uma vida, se aquilo outro, cada um sabe os seus problemas. Você não precisa estar rindo o tempo todo para a igreja para pensar que você é uma pessoa de Deus, não. Você não precisa estar sendo uma pessoa o tempo todo carismática para as pessoas pensarem que você está bem, não. Você sabe do que você está vivendo, você sabe dos problemas que você enfrenta, você sabe das tribulações que você enfrenta. Ninguém tem nada a ver com isso, mas nós não podemos deixar que os nossos problemas pessoais nos impeçam de proclamar as verdades do Senhor. Por quê? Porque nós acabamos de cantar: Ele é caminho no deserto, luz e escuridão. E se Ele habita dentro de você, você passa pelas trevas, você passa pelo vale da sombra da morte, dizendo: Ele está comigo. Amém? Amém. Jesus te chamou e Ele colocou sobre a sua boca. O apóstolo Paulo vai dizer: as palavras já estão na sua boca, Timóteo. Prega a tempo e fora de tempo, Timóteo. Porque me alegra muito em lembrar-me das suas lágrimas da tua fé não fingida. O apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, para mim não existe outro apóstolo para ter, com todo respeito a Pedro, João, Tiago, mas o apóstolo Paulo superou esse cara. E o apóstolo Paulo, ele, no final da sua carreira, mesmo tendo Filemão, Tito, Barnabé, quem mais? Lucas, Marcos, João, ele teve vários e vários homens de Deus. Homens e mulheres de Deus que serviram com excelência. Mas a pessoa que ele confiou para determinar as palavras que é usado hoje, principalmente das recomendações do presbítero, do pastor, do diácono, do obreiro, são as cartas de Paulo e Timóteo. Um
jovem onde ele olha para ele e escreve as palavras mais lindas acerca de orientações pastorais, do que um pastor, de que um obreiro, um homem ou mulher que quer servir na casa de Deus tem que fazer, esse é seu filho Timóteo. Então, quando ele diz para Timóteo que ele tem que viver e o que ele tem que proporcionar acerca do seu chamado, ele diz para um jovem chamado Timóteo. Por quê? Porque Timóteo, aqui eu quero que você entenda onde eu quero chegar. Timóteo, um jovem que viveu em prol do chamado que Deus tinha na vida dele. O que Deus tem colocado nas suas mãos, querido? Me permita fazer essa reflexão com vocês. O que Deus colocou nas suas mãos? Aonde Deus te colocou? Qual trabalho? Qual empresa? Quem são os que estão ao seu redor? Frutifique aonde você está. Você tem uma missão. Aleluia! Você tem uma missão para levar aquilo que nós adoramos e glorificamos e temos além das quatro paredes. Nós precisamos ser uma igreja que não tem fronteiras, uma igreja que vai para o meio dos perdidos e proclama o amor do Evangelho de Cristo Jesus. Será que nós temos proclamado essas verdades? Queridos, eu sinto saudades das épocas que nós chorávamos por almas. Lembra, irmã Maria, quando a gente chorava por almas nas igrejas? A gente tinha um momento de oração, nós vamos orar só de salvação de pessoas. Nós precisamos voltar a ter um coração assim. A gente está muito frio, a gente está muito mesquinho com a nossa vida espiritual. Me perdoe a expressão, eu nem pulo nesse pacote. Nós estamos muito preocupados com as nossas contas, com os nossos problemas pessoais. E nós estamos esquecendo o que é mais essencial das almas. Muita gente no primeiro nós acabamos de ir na casa da Janete e do João, eles estão indo para Canarana porque o seu sobrinho morreu em um acidente em Canarana. Estava ontem ainda com vida, médico, e hoje deu alta. Ele estava de carro. Quantas pessoas perto de nós estão clamando por salvação? Talvez você não perceba. Às vezes a forma que aquela pessoa se expressa pode até ser de uma forma para você ofensiva. Talvez seja um clamor pedindo a salvação. As pessoas estão precisando me afetando. Recebe, irmão. Jesus. Levita. Ou não é? Para Daniel, né? Se não fosse isso, eu ia falar que ele é irmão da Maria, não deu certo. Olha para mim, queridos. Em nome de Jesus, nós precisamos voltar a ter esse desejo de salvação para nós. Nós vamos viver um cristianismo muito fechado. Por favor. E eu, como pastor dessa igreja, assim, gente, em nome de Jesus, não aceito Cristo. Eu não aceito isso. Não estou aqui falando que não queremos ver ninguém, estou falando que eu creio que Jesus quer. Jesus, ele rompeu as fronteiras da vida. Jesus andou com mulheres, sabe disso? Jesus andou com pecadores, comeu com pecadores. Jesus deu oportunidade para mulheres pegar, que era contra o judaísmo, a tradição deles. Feministas por aí, eu gosto desse debate, eles defendem uma coisa que eles não sabem. Quando o cristianismo defende ideologia de gênero, aborto, achando que estão defendendo as mulheres, mas quem defendeu as mulheres foi o cristianismo. Foi a religião oficial que levantou o papel das mulheres dentro de uma instituição religiosa. Sabia? Jesus olha para aquela mulher samaritana, o que ele faz? Vai e fala tudo que você viu. A mulher foi pregar. E ela criou Samaria para Jesus. Aleluia, Deus, glória. Aquela mulher, ela foi impactada pelas águas que ela procurava beber. Eu estou sentindo o Espírito Santo estiver tão forte, que eu estou tentando me conter, tá? Você pode ser um artista bem tradicional. Talvez uma mulher samaritana que teve água. E ele disse para ela: se você vier beber essa água, você vai querer voltar e vai ter que
vai sentir sede de novo. Mas se você beber água, nunca mais terá sede. E no seu interior fluirão um rio de água. Querido, quem tem fluido dentro de você? Aleluia. Pastor, não sinto fluir nada, que você está bebendo da fonte errada. A partir de hoje você precisa beber da fonte correta. Da água que flui de nós. A Bíblia diz que Ezequiel estava no templo. E ele teve uma visão. E no templo ele olhou para o altar saindo água, uma fonte de água do altar. E enquanto aquela fonte de água ia, o anjo chamou ele para fora. E aí o anjo disse: vem comigo. E o profeta Ezequiel, ele foi. E enquanto ele estava andando naquelas águas que fluía do altar de Deus, a Bíblia diz que ele veio até as suas canelas, seus joelhos, seus tornozelos, a sua cintura, seu ombro. E ele disse: vamos mais, vamos mais. Enquanto mais ele ia, a Bíblia diz que então chegou um ponto que ele não tinha mais como caminhar, apenas a nada, ou seja, nadar. O anjo disse: assim é a minha palavra. Ele estava chamando Ezequiel para uma visão. E a visão é: eu estou querendo levar essa igreja às profundezas da minha revelação. Aquilo que eu quero questionar para vocês. Você precisa sair do raso e por profundo. Você precisa sair do raso da nossa vida espiritual. Você precisa sair do raso da nossa vida espiritual. A gente está muito intelectual, mas pouco se flui naquilo que Deus quer. Qual foi a última vez que você expulsou um demônio? Vamos lá. Ah, pastor, esse negócio de demônio não é comigo não. Então Jesus estava totalmente errado. Porque ele passava, o demônio manifestava. Se Jesus deu demônio para criança. Caramba, não viagem se você demônio. A gente tem que chegar nos lugares, a gente tem que ter sensibilidade do espírito. No culto aqui eu só falar para vocês que eu mostro no culto aqui, vocês mentalizam. Então, querido, presta atenção. Nós, como cristãos, precisamos viver sobrenatural de Deus. Deixa eu te perguntar: Jesus, ele é quem para você? Ele é um homem ou é Deus? É Deus, né, irmão? Perfeito. E Deus, Deus, ele é limitado como nós? Deus, ele é o que, querido? Ele é maior do que todas as coisas, ele é insondável. E se ele é insondável, por que nós não desfrutamos da poderosa presença dele? É porque nós temos que buscar, nós não queremos sair do raso. Nós não queremos sair do raso. A partir de hoje, deixa eu falar para você que agora recebe sua vida. Essa é uma orientação, o Espírito Santo vai entrar, não é para todos não, mas vai ter uns para entender. Chega na tua casa hoje, fecha a porta, chama a tua esposa, você fala assim: nós vamos repreender esse demônio que nós estamos sentindo até hoje nessa casa. Chega na sua casa e repreende, bate e retirar agora dessa casa. Os 4 cantos dessa casa agora eu te repreender em nome de Jesus. Pastor, meu marido talvez não consiga fazer isso, eu posso fazer tudo, ele pode. Você mulher vai chegar na tua casa, ele que amor. Em nome de Jesus agora, todo espírito marido, saia desta casa em nome de Jesus. Põe a mão na cabeça do teu esposo, põe a mão na cabeça do teu esposo, põe a mão e estende, assim, eu começo a colocar a mão ao redor deste lugar. Em nome de Jesus, você vai começar a ver coisas sobrenaturais. Amém. Amém. Eu não gosto desse negócio de demônio, não sei o que, eu nem falo isso lá em casa, essas coisas todas. Você tem que gostar de demônio, mas eu vou te contar uma coisa para você: se você não resolver esse problema, eles vão gostar do meio da sua casa. Eles vão gostar. Por quê? Porque cachorro, quando dá vontade, ele não late. A manifestação de um demônio, a incomodação do espírito maligno em um determinado ambiente ou pessoa, é porque alguma coisa está incomodando ela. Então, começa a fazer o processo de educação. Eu fui direto para o demônio. Eu não cheguei a ser processo, mas eu vi no contexto tão promíscuo da minha vida no passado, que quando eu entrei na igreja, uma reunião de culto, igual vocês estão aí, ó, eu vi o demônio na minha oração acontecendo. Perdi a sensibilidade das minhas pernas, pedi para o pastor no meio da reunião que eu precisava de ajuda. E um casal de irmãos, muito amigo do meio da minha esposa, pegou eu, enquanto eu não conseguia ficar de pé. Eu comecei a falar com Deus, cara, ele está aqui do meu lado. Ele falou: o que você está falando? Eu falei: ele está aqui. Ele está aqui. Eu falei: está aqui. Eu gritei: ele está aqui. Levantei minhas pernas, amoleceu, me pegaram, botaram dentro do carro, levaram para casa desse casal, muito amigo nosso. E quando eles entraram, eu estava inconsciente,
ele estava tentando me pegar, ele não queria largar. Isso se chama processo de libertação. Então, se você não é convertido, começa a pedir para Deus te libertar. Tem coisas na sua vida que ainda não melhora, porque você está tendo alguns problemas de estimação na sua vida. Satanás está minando e está com uma corrente nos seus pés. Eu não sei porque eu estou falando isso, você recebe essa experiência aqui e chega na tua casa e tem isso na sua vida. E eu lembro que ele me levava para na casa deles, fecharam o portão, e aí a irmã Maria disse: aqui não, Satanás, você não vai entrar aqui não, Jesus sai. Ela foi isso e ela voltou. E nunca mais eu tive aquele tipo de opressão. Pelo contrário, eu tinha retaliação. O que é retaliação? Retaliação é quando o inimigo se levanta para tentar te derrubar. Aí eu pensei em demônio correndo em cima do telhado, em cima de muro, eu e minha esposa vinha junto. Por quê? Porque a gente o tempo todo ajuda pessoas, o tempo todo a gente ajudando casais, o tempo todo ajuda a família. E aí, retaliação. E não é de 10 anos atrás, não. Até hoje, a gente passa. A minha puta demônio, pastor. Eu sei bem que você diz que é problema pessoal dentro da espiritualidade. Tem dia que eu tenho que tomar vergonha na cara, minha esposa tem que tomar vergonha na cara, e a gente, como ser humano, a gente tem que assumir nossas responsabilidades. Assim para todos nós. Mas tem coisa que é demônio. Tem coisa que você está percebendo que é demônio. Está muito estranho, está perpetuando demais. Se olha para você, aquele parente seu, aquela parente sua, você não está normal. Lá em casa não está interessante. Parece, tipo assim, você vai. Você não consegue se libertar, você precisa de libertação. E só Jesus pode libertar. Por quê? Porque Ele te ama e Ele não abriu mão da sua vida. Amém? Querido, Jesus nos chamou para frutificar. E a palavra de Deus de Jeremias é essa, ó, presta atenção. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. A palavra do Senhor disse para Jeremias: vai e pregue para que eles reconheçam que eu sou o Senhor. Querido, Jesus chamou para frutificar em nossa família, em nosso trabalho, em nossa escola. Vocês jovens que estão estudando ainda, vão fazer faculdade, Jesus chamou não para ser o cara que é iludido pelas teorias de Marx, Karl Marx na sua faculdade, qualquer besteira que você ouve lá na sua escola. Você é chamado para ser um influenciador. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um amém? Jovens, olha aqui, ó. Jovens, eu lembro que eu estudava, eu abri uma célula, um pequeno grupo dentro da escola, pedi autorização para a minha diretora e eu reunia o grupo de jovens dentro da sala de aula. Eu quero, em nome de Jesus, eu oro para que Deus levante jovens assim no nosso meio, ousados. Eu abri um pequeno grupo dentro da minha escola. E cada empresa que eu trabalhei, eu proporcionava um tempo de oração. Se o pessoal era muito sistemático, eu esperava ninguém pedir, mas eu falava. Nós precisamos pregar, orar, falar de Jesus no nosso trabalho, na nossa família, na nossa escola. Jovens, se for chamar para testemunhar nas redes sociais de vocês. Às vezes a gente usa as redes sociais para tantas coisas, menos para pregar o Evangelho. Jesus quer usar também isso para você pregar o Evangelho. A gente só usa as redes sociais para postar aquilo que a gente gosta de fazer. Não tem problema nenhum, tá, gente? Presta atenção, por favor. Eu tenho que ficar sempre reformando a palavra. Deus não tem problema. Estou pregando para crente, né, irmãos? Para quem crê em Jesus, né? Então, use as suas ferramentas para falar de Jesus. Tá? Use as suas ferramentas, fala de Jesus no seu trabalho. Jesus te chamou para ser frutífero. Diga o que eu tenho. Como missão. E eu finalizo com Atos capítulo 2, que diz. Lá no Atos 2, 42, eles se reuniram no templo, então, Romanos capítulo 12, versículo 2, e diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando querem viver a vontade de Deus aqui? Glória a Deus! Quantos querem viver a vontade de Deus aqui? Diga amém. Amém. Então preste atenção. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereça como sacrifício vivo, sangue e agradável a Deus, ao nosso culto
inteligente. O culto que você oferece a Deus não é no domingo só, é no seu cotidiano. Primeiro passo: ofereça o corpo de vocês como sacrifício. Não se amoldem ao padrão deste mundo, ou seja, o mundo está fazendo dessa forma, você faz dessa forma. Deus está dizendo: não imitem o mundo. Ele está falando de roupa, ele está falando de estilo musical, ele está falando de personalidade. Presta isso aqui, gente, que é muito importante. Não se amoldem ao padrão deste mundo, ele está falando de características de forma de viver, forma de pensar acerca da vida. A gente não tem uma visão de reino. A gente não tem. Quer ver um negócio? A gente não contribui com a nossa vida aquilo que Deus chamou para fazer. Por quê? Porque a gente tem um monte de críticas assim de tudo. Isso aí é uma pessoa que pensa no comum. São pessoas que vivem uma vida com a mente ainda carnal do mundo. Está dizendo: não se amoldem ao padrão do mundo. Não permaneçam de uma forma que a cabeça de vocês pense igual ao mundo. Por quê, queridos? Tem coisas que nós só vamos experimentar quando nós tivermos fé. E a fé, ela é uma visão que não se pode explicar. Tá? Quer ver o negócio? É quando você se levanta e você diz: eu vou me posicionar para jejuar essa semana, porque eu quero entender o que Deus tem para mim no reino de Deus. Isso é fé. Eu vou fazer um jejum de um dia. E Deus, eu quero esse jejum, eu quero uma resposta do Senhor acerca dessa situação. Às vezes eu trabalho, eu não sei, uma situação que você não sabe resolver, mas isso envolve mais a nossa vida espiritual. Deus, não sai desse quarto quando o Senhor me direcionar. Querido, preste atenção. Isso é fé. Você está se amoldando ao padrão de Deus, ao padrão do reino. Quando nós entendemos o nosso propósito, quer ver um negócio aqui? Preste atenção. Estava até falando aqui do negócio, né? Eu falei: poxa, eu até falei do Lucas: poxa, eu podia ter que comprar um negócio para cá. Aí eu fiquei pensando: poxa, em nome de Jesus, só quem crê vai dizer, vai dar glória a Deus. Esse ano eu não vou ter que mudar de novo de pé. Glória a Deus. Até o final do ano nós vamos mudar de novo em nome de Jesus. Amém. Nosso próprio reino. Amém. Amém. Seja Deus querer, seja quem decretar. Por exemplo, eu estava lá no outro prédio, eu não pretendia mudar tão cedo. E eu lembro que eu estava no meu coração: mudar de prédio. Meu coração não estava como assim apertado lá ainda. Não estava assim, dava para comprar minha cadeira, mas não era passada ali. Eu fiquei: mudar minha casa, cidade de prédio, não mais de prédio. Ficou isso no coração de prédio. Aí eu comecei a televisão, eu passei a minha esposa aqui pegando um mundo ligando, R$2.000 de aluguel. Esse sentimento não era meu, não, mas continuou. Vamos mudar de prédio, precisa falar no coração. E quando a pessoa fala, insiste. Vira crente, a mulher me de volta. Pastor, eu faço para você R$1.400. É de Deus. E nós compramos aí, os irmãos doaram mais 20 cadeiras. Presta atenção, os irmãos doaram mais 20 cadeiras. Daqui a pouco, nós vamos, não só, porque aqui não adianta comprar mais cadeira, não é verdade? Não adianta comprar não, porque está de prédio. Aí alguém diz assim: mas pastor, nós temos condições de pagar um aluguel? Você tem condições de pagar um aluguel mais caro? Eu confesso para vocês, na realidade humana, não tem condições de pagar mais de R$1.500 de aluguel pelo carro de nossa igreja. Glória a Deus pela vida dos dizimistas, tá? Para ver que vocês já estão pagando aluguel. E são gente que não tem recurso não, tá? São pessoas que bem simples, então dizimar são os fiéis. Glória a Deus, cada um de vocês que tem dizimar e ofertar na casa de Deus. Essa semana também estava, meu Deus do céu. Então assim, inclusive não foi o momento de oferta, no final a sua oferta dizima em nome de Jesus, tá? Aí nós não temos condições, mas nós fomos chamados, nós temos uma missão. E se nós temos compromisso com a missão de Deus e com a sua palavra, Deus vai fazer a parte dele. Você não entendeu? Se nós dermos um passo de fé, Deus vai dizer: eu estou com vocês. Olha lá assim embaixo. Por quê? Por que Deus assim embaixo quando nós damos um passo de fé? Por que Deus assim embaixo quando você dá um passo de fé? Porque a palavra de Deus em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A
Deus ficou de pé, Jesus ficou de pé quando viu Estevão sendo apedrejado pelos seus irmãos patrícios da judeus. A Bíblia diz que quando ele olhou e disse: "Eu vejo Jesus de pé do lado direito de Deus." Foi o único texto que nós vemos Jesus de pé do lado de Deus. Jesus ficou de pé para honrar a fé daquele rapaz. Por quê? Porque quando ele estava sendo apedrejado, ele disse: "Senhor, não me entregues esse pecado." Isso é fé. Isso é fé. Você está sendo humilhado, machucado, e você continuar dizendo: "Deus, obrigado. Deus, eu te agradeço. Deus, eu te louvo. O Senhor é o caminho do deserto, é a luz da escuridão. Isso é quem mais. Diga comigo: eu tenho uma missão. Jesus nos chamou para pregar as boas novas eternas em todas as áreas da nossa vida. Pastor, não é fácil. Querido, eu concordo plenamente. Não é fácil. Mas como diz como diz Juliano Som naquela música, vai valer a pena? Vai valer a pena. Vai valer a pena. Por quê? Porque ele disse: enquanto vocês pregam, enquanto vocês ensinam, enquanto vocês discipulam, enquanto vocês batizam, eu estou convosco até a consumação do Senhor. É como Jesus disse, por exemplo: vamos fazer uma coisa? Vocês pregam, vocês falam de mim, ensinam o que eu vos tenho ensinado, e eu estou com vocês até a consumação do Senhor. A condição é: creia em mim e pregue, e eu estarei convosco até a consumação do Senhor. Ou seja, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra, em nome de Jesus. E eu finalizo essa palavra dizendo: esta igreja, ela é uma igreja missionária, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou repetir: esta é uma igreja missionária. Nós não somos uma instituição. Por favor, querido, nós não somos uma instituição. Eu falo isso com muita fé, porque eu sei em quem tem que tá? Eu me lembro de todas as promessas que eu recebi acerca do ministério que Deus ia colocar nas minhas mãos. Era uma igreja de movimento. Enquanto eu era apenas um rapaz que liderava adolescentes, Deus falava: eu vou te levantar, vou te levar. E deixa eu profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus vai te levantar para ser uma igreja de movimento onde você está. Amém? Você não precisa sair do seu trabalho para ser um missionário. Você pode ser um missionário dentro do seu trabalho. Você não precisa sair da sua empresa para ser um pregador. Você pode pregar dentro do seu trabalho. Você não precisa abandonar a sua cidade para ser missionário. Eu não sei que Deus te levantou para isso, para ser um missionário transcultural. Mas, pelo contrário, Jesus quer te usar e fazer você